Tá com seu fone aí, né? Não vai tampar o fone. Ah, tá aqui. Já que o vídeo que eu fiz sobre ser bancário, salário, remuneração, benefícios, carga horária, meu cargo, deu muitas perguntas, muitas dúvidas, eu resolvi fazer o quê? Abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram e eu vou trazer essas perguntas para cá, porque as perguntas de muita gente podem ser as suas. Então, resolvi abrir essa caixinha, muita gente mandou diversas perguntas e hoje eu vou responder ela aqui para vocês no YouTube, que assim eu consigo fazer uma resposta mais elaborada, porque lá no Instagram é 1 minuto só de resposta. Então, com base nas perguntas que vocês fizeram, eu acho que eu vou tirar muitas dúvidas aqui para vocês, tá bom? Para quem não me conhece, sou o Fábio, mais conhecido como clandestino, bancário, Uber que virou bancário. Então hoje eu vou compartilhar essas dúvidas que vocês têm e eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? E antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva aqui no canal, por favor, porque é de graça, não paga nada. E se vocês gostaram desse vídeo, desse conteúdo, não esquece de deixar o like aí para fortalecer, beleza? E nesse vídeo, a Cheirosa vai ler as perguntas para mim e eu vou responder aqui para vocês, beleza? Então bora lá, primeira pergunta, viu? Fábio, e a primeira pergunta é: qual é o primeiro passo para conseguir trabalhar no banco? Bom, vamos lá. O primeiro passo é ter a certificação. Muita gente tem essa dúvida. Ter a certificação pode ser CPA 10, CPA 20, CEA, mas você tem que ter alguma certificação, alguma dessas três. E primordial, você tem que estar estudando no nível superior. Pode ser formado ou estar estudando. O importante é você já ter começado. São diversos cursos que são aceitos. Eu só não sei se aceita curso na área de saúde. Tem gente que acha que é só faculdade de administração e economia. Diversos cursos são aceitos. Graduações, tá? Não sei se aceita curso tecnológico. Aceita, será? Não. Tecnólogo? Não. Não aceita, né? Então tem que ser curso nível superior à certificação. Então, tendo isso, você já está apto a se candidatar às vagas aí e conseguir uma vaga na área de ser bancário. E a próxima pergunta é: qual sua carga horária por dia e função? Bom, minha carga horária por dia, no cargo que eu tô, meu cargo é AN, agente de negócios. Esse cargo, que é um dos iniciais, porque o cargo mais inicial que tem no banco é o jovem aprendiz. Depois do jovem aprendiz vem o estagiário, depois do estagiário vem o AN, agente de negócios. Eu sou agente de negócios. E o cargo de AN, agente de negócios, são 6 horas por dia. Então é melzinho na chupeta, 6 horas trabalhado, mas tem 30 minutos de almoço. Vai depender de cada gestor. Tem gestor que faz 30 minutos, tem gestor que libera 1 hora de almoço, mas respeitando 6 horas trabalhadas por dia. Então você trabalha 6 horas por dia. Se você fez 1 hora de almoço, no meu caso, eu vou ficar na agência 7 horas. Se eu fiz 30 minutos, eu vou ficar 6 horas e meia na agência. Então é 6 horas trabalhada. Essa é a minha carga horária. Próxima pergunta: quais dicas você dá em um passo a passo para quem vai tirar a CPA 20? Então você que está estudando para tirar a certificação, o grande diferencial para mim, que fez total diferença na hora de eu passar na certificação, foi os simulados. Eu foquei de verdade no simulado, porque é ali que eu realmente absorvi o conteúdo e coloquei ele na minha cabeça. Para vocês terem uma ideia, seus clandestinos, eu cheguei a fazer 200 questões por dia. Eu cheguei num nível que eu lia o enunciado do simulado e eu já sabia a resposta. E 80 a 90% do simulado cai na prova. Então se você ficar craque nos simulados, você vai passar. Você vai passar. Porque eu cheguei num nível que eu fazia os simulados e eu acertava 97%, 99%. Praticamente gabaritava. E outra coisa também, quando eu errava muito uma questão, eu destacava ela, linkava todas as palavras-chave que eu conseguia achar na resposta. Então foi assim que eu fiz o negócio fixar na minha cabeça. Porque o grande diferencial no meu caso foi os simulados. Eu estudei demais os simulados e é isso mesmo. Se você quer passar, é papo de 200 questões por dia para você realmente absorver o conteúdo e aquele simulado, aquelas perguntas e respostas entrar na sua cabeça. Então basicamente 90%, de 80 a 90% do simulado cai na prova. Então o simulado faz total diferença. Se eu tiver que te dar uma dica, foque no simulado que ele vai fazer total diferença. Então, até aproveitando essa pergunta, é um gancho, né, para a próxima. Como foi sua rotina de estudos? A minha rotina de estudos foi isso. Eu estudava geralmente de 3 a 4 horas por dia, às vezes 2 horas, às vezes 1 hora. E a minha rotina foi essa, 100% focado nos simulados. Claro que primeiro eu tive as videoaulas, eu estudei, fiz o presencial também, que isso ajudou bastante, mas o diferencial mesmo foi focar nos simulados.
era papo de 200 questões por dia. Então foi aí que eu fixei e decorei as respostas. Eu cheguei num nível que era só ler o enunciado e eu já sabia a resposta. Então esse foi um grande diferencial. Foi estudar os simulados, né? De 2 a 3, às vezes 4 horas por dia. Foi aí que realmente eu fixei o conteúdo. Próxima pergunta. Qual é o salário inicial de um bancário? Vamos lá, eu vou falar do cargo inicial do meu, agente de negócio. Salário de estagiário e jovem aprendiz eu não sei, então não tem como eu passar para vocês. Mas o meu cargo, que é um dos cargos iniciais também no banco, varia entre 3.500 a 4.000 líquido, tirando todos os descontos, que desconta bastante coisa. Então líquido vai variar entre 3.500 a 4.000 reais. Qual o meio mais rápido de entrar no banco? Não existe um meio mais rápido, você precisa ter a qualificação certa. Você precisa ter a CPA 10, CPA 20 ou CEA, ter nível superior, ser formado ou estar cursando. Então são esses dois requisitos, pré-requisitos que você tem. Não tem um meio mais fácil de você conseguir. Fala como foi sua experiência fazendo a prova do CPA 20. Por favor, eu quero fazer. Olha, eu achei muito tranquilo, embora eu fiz 2 vezes, não passei de primeira. A primeira vez, para vocês terem ideia, eu não estudei o suficiente, estudei 3 dias, focado nos simulados e fui fazer a prova. E aí, seus clandestinos, acertei 41 questões. Eu precisava de 42 para passar, então por uma eu não passei. E aí, depois de um mês, eu marquei de novo a prova e aí eu estudei de verdade. Foquei com força nos simulados e fixei, fiz o negócio entrar na minha cabeça e fui fazer a prova tranquilo, porque, cara, eu cheguei num nível que eu decorei todas as respostas. De tanto simulado que eu fiz, o negócio fixou na minha mente. Então eu não fiquei nervoso, eu simplesmente me preparei muito bem, porque a primeira vez eu me preparei em 3 dias e eu acho que fui super bem pela quantidade que eu tinha estudado, não era familiarizado com o conteúdo, então eu acho que foi muito bom, fez total diferença os simulados. Então eu foquei e cheguei na prova bem tranquilo. O que eu fiquei nervoso e puto foi a primeira vez, porque foi por causa de uma. Se tivesse sido 5, 6 questões erradas que fizesse eu não passar, beleza. Mas foi por conta de uma pergunta que eu não passei. Então me preparei e cheguei de boa lá. Teve um dia que eu fui na primeira prova, eu até caguei lá no negócio lá. Cheguei, fui dar a barrigada lá na paz de Cristo, fiz a prova e não passei. Na segunda vez eu fiz e passei. Teve barrigada na segunda? Não, na primeira. E a segunda? Ah não, foi na segunda eu acho. Eu não lembro, mas teve uma que eu dei a cagada. A próxima pergunta. De verdade agora, Fábio, as metas são muito absurdas ou dá pra bater elas? Seus clandestinos, não existe nada absurdo no banco assim que as pessoas acham que seja. Por quê? As metas são altas? São altas, mas não são absurdas, porque você tem 3 meses para bater a meta, porque as metas são trimestrais. Tem 3 meses para bater a meta, tem gente que bate no primeiro mês, então não é nada absurdo. Vai da sua dedicação, do seu esforço, do jeito que você pega, porque é o tempo todo vendendo. Para você bater as metas, você vai ter que vender produto, serviço, essas coisas. Você vai ter que vender as coisas. Então, vai depender do seu desempenho. Não é nada absurdo. Você vai aprender a lidar com os produtos bancários de uma forma natural, que você vai vender naturalmente e você vai se aperfeiçoando cada dia que passa. Então não é nada absurdo, porque tem gente que bate no primeiro mês. As metas são trimestrais, se tem gente que bate no primeiro mês, não é nada absurdo, não é nada inalcançável. Então se você se dedicar, se empenhar e se aperfeiçoar nas suas abordagens, mostrar para o cliente que aquele produto tem valor, vai fazer a diferença na vida dele, você vai vender. Não é um bicho de 7 cabeças que as pessoas acham. Tem gente que tem mais aptidão e é mais desenrolado, então vai conseguir com mais facilidade, vai ter gente que vai ter dificuldade e vai ser mais difícil bater. Então isso é em qualquer cenário, em qualquer emprego, vai ter gente que vai se dar muito bem, vai ter gente que vai ter muito mais dificuldade. É a mesma coisa na Uber, não tem gente que consegue fazer R$500 no dia, tem gente que apanha para fazer R$150, é a mesma coisa. Então tem gente que tem mais aptidão, tem mais desenvoltura com determinados trabalhos e tem gente que não tem. Então são perfis. Tem gente que tem o perfil mais comercial, tem gente que tem o perfil mais operacional, então vai de cada perfil, mas não é impossível. Até um gancho, então, para você na próxima pergunta. Quais conhecimentos deve ter para trabalhar em banco? Eu acho que assim, os básicos são você ter uma boa comunicação, porque a comunicação é extremamente importante, ainda mais quando você vai apresentar alguma coisa. Se você não tiver uma comunicação, uma clareza em explicar um serviço, um produto, você vai ter muita dificuldade de vender. Quanto mais clareza, mais você souber conversar, apresentar as coisas,
você vai se desenvolver muito mais. Então, não precisa ter um conhecimento específico em nada. Você só precisa ter uma boa comunicação. Se você tiver uma boa comunicação, souber lidar com o público, porque você tem que saber lidar com um cliente que está tritado, chega estressado, gente que quer ficar batendo papo, que é mais aberto. Então, se você tiver uma boa comunicação e conseguir se comunicar muito bem com aquele cliente que chega estressado, com aquele cliente que já vem de boa, você vai voar alto. Então não tem um negócio assim, tem que ter um conhecimento específico. Não, você tem que ter uma boa comunicação. Se você tem que se dar bem com o público, porque você vai atender público o tempo todo. Então se você tiver uma boa, como que se fala? Comunicação, você vai embora. O conhecimento é dos produtos bancários, né? Que precisa Sim, ter. Você vai precisar conhecer os produtos bancários que você vai aprender na certificação. Então, não tem um conhecimento específico. Porque se você entrou no banco é porque você tirou a certificação. E na certificação você vai aprender e conhecer os produtos bancários. Então, não precisa ter, além disso, de tirar a certificação, que isso você vai aprender no processo para se qualificar para entrar no banco. Depois que você entrar, você não precisa ter um conhecimento tão específico assim. Se você tiver uma boa comunicação, você vai se desenvolver muito bem. Próxima pergunta. Quanto tempo levou para tirar a certificação até conseguir um emprego no banco? Seus clandestinos, essa pergunta é muito boa e muita gente me pergunta. O meu processo, seus clandestinos, foi muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido na minha vida. Vamos lá. Quando eu botei na cabeça que eu ia voltar atrás e eu ia me dedicar para entrar no banco, foi dia 3 de abril. Depois de uma dengue que eu peguei, que eu fiquei em casa vegetando, muito ruim. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu fiquei muito ruim, que eu peguei uma dengue, foi 2 semanas de molho. E aí, beleza, me recuperei dessa dengue e voltei a trabalhar. Dia 3 de abril, eu verbalizei para os clandestinos. Vou mudar minha rotina, vou mudar meu horário de trabalho, porque eu quero ter tempo para tirar a certificação, que eu sei que esse vai ser o pontapé inicial para me conseguir entrar no banco. Então, dia 3 de abril, eu verbalizei que eu ia mudar minha rotina porque eu ia começar a estudar para tirar a certificação. 3 de abril. De 2024. De 2024. Dia 3 de maio, um mês depois, 30 dias depois, eu estava fazendo a prova pela primeira vez e não passei. Dia 3 de junho, eu estava fazendo a prova pela segunda vez e aí eu passei. Dia 1º de julho, eu estava começando no Itaú. Então tudo aconteceu muito rápido na minha vida, seus clandestinos. Graças a Deus, fui muito bem na entrevista, tudo, e deu super certo. Minha vida mudou completamente em 3 meses. Da hora que eu verbalizei até a hora que eu entrei no banco, que eu comecei no meu primeiro dia, foi menos de 3 meses. Porque completaria 3 meses dia 3 de julho, mas dia 1º eu comecei no banco. Então meu processo, tudo aconteceu muito rápido na minha vida. Próxima pergunta. Qual o valor de VR e VA? Toda hora vocês perguntam isso. Vamos lá. Juntando os dois, dá papo de R$2.000, seus clandestinos, que vocês têm para gastar com comida. Isso fora o salário. Aproximadamente uns 1.200 aí de VR e uns 800 e pouco de VA. Então a gente arredonda aí tudo, uns R$2.000 que vocês têm para gastar só com alimentação, mercado e restaurante. Então vocês têm praticamente R$2.000 aí para gastar só com comida, tirando o salário de vocês. E se quiser transferir só para VA, é possível também. Ah, é? Uhum. Não sabia. Vamos para a próxima. Tem idade média para entrar no banco? Seus clandestinos, eu acho que não. Hoje em dia não tem mais isso, porque muita gente entrou na mesma época que eu. Quando eu fui fazer um treinamento e tal, tipo uma integração, tinha gente que tinha 50 anos, 40 e poucos anos, estava lá na integração, que estava começando no banco. Então, no Itaú, eu não sei nos demais bancos, mas no Itaú esse lance de idade não pega muito. Se você tiver qualificação, você consegue. Não sei se antigamente tinha isso, mas hoje em dia não tem mais. Se você tiver qualificado, eu acho que até uns 50 anos você entra, porque no dia que eu fui fazer a integração lá no SEIC, que a gente foi ter um treinamento que se chama Começando por Aqui. Tinha gente que não falou a idade, mas eu deduzo que tinha perto dos 50 anos. Então, eu creio que pelo menos no Itaú não tem esse lance de idade para entrar no banco. Então, eu acho que, na minha concepção, até uns 50 anos vocês conseguem entrar. Próxima pergunta. Você consegue aumentar limite de crédito ou facilitar empréstimo para alguém? Não, isso aí você não consegue. Porque, vamos lá, para vocês terem crédito, limite, empréstimo, vocês têm que construir um relacionamento com o banco.
Não é porque o gerente é seu amigo que ele vai liberar. Não, é coisa do sistema, seus clandestinos. Se vocês querem ter crédito, querem ter nome, primeira coisa, declarar imposto de renda. Se você não declara, não comprova que você tem uma renda boa, você não vai conseguir crédito. Outra coisa, vocês têm que construir um relacionamento com o banco. Vocês não podem se basear pelo Serasa. Lá, meu score no Serasa é 1000. Mas não é o Serasa que empresta dinheiro, não é o Serasa que aprova financiamento, é o seu relacionamento com o banco, o score que você constrói com o banco. Então, se você tem um nome sujo em outro banco, os bancos se comunicam, tá? Não adianta você ter um nome sujo em um banco e querer crédito em outro. Não. Você tem que ter o nome limpo e construir relacionamento com o banco que você quer crédito. Entendeu? Não é o gerente que vai facilitar para você e vai. O máximo que o gerente consegue fazer é aumentar seu limite. Se você já tem, às vezes a gente consegue fazer um aumento de limite, mas não é eu que vou liberar crédito para você. É o sistema que já deixa meio que pré-aprovado e a gente consegue ir lá e liberar, entendeu? Então, se você pensa em ter crédito no banco, cuide muito bem do seu nome, porque você sujar seu nome uma vez, fica mais difícil você construir crédito no futuro. Um exemplo, você mesmo, se você emprestou dinheiro para um fulano deu mancada, atrasou, deu trabalho para você receber, daqui 2, 3 meses ele pede dinheiro de novo emprestado para você. Você vai emprestar? Não vai emprestar. E o banco é a mesma coisa. Você tem que criar um relacionamento com ele. Se você quebra essa confiança que o banco teve em você, você vai ter que reconstruir essa confiança de novo. É a mesma coisa com cartão de crédito, limite, empréstimo. É a mesma coisa. Aqui pega muito dessa pergunta também. Qual dica você me dá para criar crédito com o banco? No momento, nem cartão eles querem me dar. Então, a primeira coisa é verificar se você não tem nenhum débito. Acho que o lugar mais fácil de você achar se você tem algum débito em alguma instituição financeira é pelo Bacen. Entra lá no Bacen você vai ver todas as contas que você tem, que você já teve, as que estão negativadas. Também você pode entrar no Serasa, ver se tem algum débito que está constando lá no Serasa. Às vezes é uma conta de celular que você não pagou lá atrás e esqueceu, e isso está prejudicando seu nome. Então a primeira coisa é verificar se você não tem nenhum débito, se seu CPF não está negativado porque você deixou em algum débito em aberto, e a construção de relacionamento. Você tem que concentrar seus ganhos num banco só. Outra coisa, declarar imposto de renda, principalmente para quem é motorista de aplicativo. As pessoas aí, geralmente quem é motorista de aplicativo movimenta 10, 15 mil na conta e acha que isso é renda. Movimentação não é renda. Renda é aquilo que você declara e paga o imposto sobre ele. Então, por isso que é importante você que é motorista de aplicativo fazer a declaração de imposto de renda, fazer o carnê-leão lá para você ir pagando o imposto mensalmente, para não chegar na época de declarar, ter que pagar tudo que você não pagou, aí você vai ter que pagar de uma vez só. Então, através do carnê-leão é uma boa opção para quem é motorista de aplicativo, que você vai pagando o imposto mensalmente. Chega lá no final, você já pagou de picadinho durante o ano. Então, um dos pontos principais é declarar imposto de renda para você comprovar que você tem uma renda, principalmente quem é autônomo. Construir o relacionamento com o banco, você ter, um exemplo, coisas que ajudam, cartão de crédito, você pagar em dia, não atrasar, colocar as contas em débito automático, isso ajuda muito. Você ter um seguro de vida, você guardar um dinheiro. Então são coisas que você vai construindo um relacionamento com o banco. Agora, se o dinheiro cai na conta e você só movimenta, isso não é relacionamento, isso não é renda. Então, se você quer construir um relacionamento com o banco, você vai ter que ter produtos bancários e declarar imposto de renda. Não tem para onde correr. Se é isso que você quer, vai ter que fazer dessa maneira. Qual o valor da PLR? Bom, no meu cargo, a PLR, para quem não sabe o que é PLR, é participação sobre lucros e resultados. Se eu não me engano, essa é a tradução para essa sigla, PLR. No meu cargo de AN, agente de negócios, ela dá mais ou menos quase 20 mil reais por ano. A primeira vem uns 10 mil, a segunda vem uns 8 mil. Aí tem os descontos, né? Isso líquido que eu tô falando. É de 18 a 20 mil que você recebe no ano, só que em 2 parcelas. Então é basicamente aí a PLR é uns 20 mil por ano. A cada 6 meses você recebe. Aos demais cargos eu já não sei como que é, porque eu sei que jovem aprendiz, estagiário não recebe. Então é de AN para cima, aí todo mundo recebe participação de lucros. Então dependendo do seu cargo vai ser muito mais. Vai ter gente que vai ganhar 100 mil de PLR. Então dependendo do cargo que você tenha, é isso. Mas o cargo inicial aí para agente de negócio é 20 mil ano. Vamos para a penúltima pergunta agora. Médio completo, passando na CPA 20, dá para trabalhar em algum banco sem superior? Não. Antigamente até tinha isso de você conseguir entrar no banco só com a certificação, mas hoje em dia é item obrigatório. Você está cursando ou ser formado em nível superior.
Então, se você sonha em entrar no banco, você vai ter que começar uma faculdade. Você, estando matriculado no primeiro, segundo, terceiro semestre, você já consegue tirar a certificação e conseguir se candidatar às vagas dos bancos. Fábio, agora a gente tem algumas perguntas como: saiu do banco? Saiu ou tá de férias do banco? Desistiu do banco? Não está mais trabalhando no banco? Saiu do Itaú? É bancário ainda? Essa é uma das perguntas que eu venho recebendo direto e todos os vídeos que eu posto, todos os stories que eu faço, as pessoas vêm com essa pergunta. Sim, eu saí do banco, mas isso é assunto para um próximo vídeo. E se você estiver realmente interessado em saber se eu saí no banco e por que eu saí, deixa aqui nos comentários que eu vejo se eu faço para vocês.